E no último dia 16 de abril, a Embrapa Soja completou 46 anos. É isso mesmo. O que a gente pode observar é uma história de muito sucesso, de muita contribuição para a agricultura brasileira. E para comemorar esses 46 anos, né, para comemorar toda essa trajetória tão importante para o Brasil e para uma das principais culturas da nossa agricultura, nós trouxemos, então, o chefe-geral da Embrapa, o Dr. Alexandre Nepomuceno, para falar de um projeto bastante interessante que marcou, inclusive, essa comemoração de 46 anos da Embrapa Soja, que é a soja de baixo carbono. Então, nossa forma também de agradecer a Embrapa, nossa homenagem aos 46 anos da instituição, com então o doutor Alexandre nos fazendo companhia aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, é um prazer recebê-lo, principalmente num momento tão importante da Embrapa Soja, né? É um prazer para nós da Embrapa estar aqui mais uma vez colaborando com Notícias Agrícolas e falando um pouquinho aí da história do Centro Nacional de Pesquisa de Soja e do lançamento do Soja a Baixo Carbono, que é um programa extremamente importante e estratégico para o nosso país. Como é que a gente traz essas primeiras informações, doutor Alexandre? Em que pé está esse projeto da soja de baixo carbono, que é tão determinante e que é uma cobrança bastante presente aí em cima da agricultura brasileira? Certo. Acho que é importante primeiro contextualizar, né? Sim. A Embrapa está completando quase meio século, a Embrapa Soja, meio século de existência. E sustentabilidade não é uma palavra nova para nós. A gente já trabalha com sustentabilidade desde a sua inauguração, né? Num primeiro momento, lá em 1975, a Embrapa, junto com as outras instituições, primeiro que tropicalizou a soja e permitiu ser hoje a principal cultura do país e junto traz toda a cadeia produtiva, né, para ser um dos maiores eixos da economia brasileira. Naquela época a gente também desenvolveu as primeiras bases de cultivo da cultura. Depois, no segundo momento, ali, principalmente na década de 90, os anos 2000, um pouco antes também, 80, 90, os anos 2000, a gente trabalhou muito com essa questão de reduzir os custos do produtor, né, reduzir a aplicação de produtos químicos nas lavouras, né, então trabalhando sempre com essa questão da sustentabilidade, naqueles três eixos, o econômico, o social e o ambiental. E agora, né, nos dias de hoje, a gente está trazendo o futuro já está aqui, na verdade, né, e um dos grandes questionamentos é justamente a questão se é ou não é sustentável a agricultura brasileira. A agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo, se não a mais sustentável. E quando nós vamos para a soja e olhamos os dados que nós temos, 46 anos de pesquisa, principalmente nesses últimos 20 anos, a gente consegue mostrar com números e em publicações científicas aprovadas nos principais jornais do mundo, né, nas principais revistas científicas do mundo, que sim, que a nossa agricultura é sustentável. O que nós estamos fazendo com o projeto Soja Baixo Carbono é parametrizar isso, juntar essas informações e disponibilizar isso numa forma de validação que não será feita pela Embrapa Soja, mas será feita por uma terceira entidade. E o que nós fizemos agora na sexta-feira passada foi lançar esse programa, né, e mostrar alguns números e um pouco dessa história, um pouco do volume de dados que nós temos. E o que esses números já puderam nos apresentar e nos sinalizar, doutor Alexandre? Olha, a gente tem muitos trabalhos aqui, tem várias equipes da Embrapa que têm trabalhado com, por exemplo, fixação biológica de nitrogênio, né? Dados da equipe da doutora Maria Ângela Hongri, doutor Marcos Nogueira, cientistas de renome nacional e internacional, que mostram, por exemplo, se nós tivéssemos usado na safra passada, né, a fixação biológica de nitrogênio nos 37 milhões de hectares plantados de soja, nós teríamos tido uma redução de 184 milhões de toneladas de CO2 equivalente de gases de efeito estufa, né, que teriam deixado de ir para a atmosfera. Como nós usamos a fixação biológica na grande parte da cultura da soja, mas são diferentes níveis. Tem produtores que usam muito bem a fixação biológica de nitrogênio e outros que não usam ou que usam de uma forma, muitas vezes, não tão recomendada. Então, esse programa ele visa muito elevar a altura da régua, né, fazer com que todos os produtores usem da forma mais
precisa possível todas essas técnicas. Eu posso citar também o plantio direto. O plantio direto é uma coisa que a Embrapa, junto com seus parceiros, né, no setor privado e público, desde a década de 70 e 80 trabalha. E quando você começa a comparar, por exemplo, um plantio direto com um plantio convencional, além de todos os ganhos que o plantio direto traz, de preservação de água no solo, de nutrientes, a fauna e a flora do solo, né, você tem, por exemplo, diretamente uma redução em torno de 40 litros de diesel por hectare por ano, que são máquinas que deixam de entrar na lavoura, simplesmente por não precisar revolver a terra e fazer o plantio direto. Então, são esses números que estão aí publicados em revistas científicas ao longo dos últimos 20, 30 anos, né? Resultados, inclusive, reconhecidos internacionalmente, que nós estamos usando agora para embasar toda essa proposta da soja a baixo carbono. Ou seja, este projeto é uma junção de diversos outros projetos que já são pioneiros para a agricultura brasileira e nesse processo de tropicalização que é determinante para a gente entender o sucesso e as produtividades que a gente tem hoje, né, doutor Alexandre, e que nós ainda podemos alcançar, tá certo? Com certeza, isso é um ponto bem importante que tu levantou. Nós queremos que os produtores adotem essas tecnologias, não só pela questão de sustentabilidade, né, de redução de gás de efeito estufa, claro que é extremamente importante, mas porque são tecnologias que aumentam a produtividade, né? Se você comparar um plantio direto executado ao longo de 5, 6 anos com plantio convencional, você vai ver que aquele produtor, quando ocorrem eventos de seca, tem muito mais, o produtor que não usou o plantio direto tem muito mais problemas com queda de produtividade que o produtor que usou o plantio direto, por exemplo. Então, além de você manter e elevar a sua produção, você também está ajudando a preservar o meio ambiente com toda essa questão aí dos gases de efeito estufa. Doutor Alexandre, quando a gente fala em há poucos produtores ainda fazendo, né, a utilização, como, por exemplo, a fixação biológica, né? Quando a gente fala disso e ainda poucos produtores ou apenas uma parcela dos produtores fazendo a utilização correta desta técnica, o que nos falta ainda para que mais produtores utilizem da forma mais adequada para justamente alcançar esses resultados obtidos com as pesquisas? E isso, estendo a minha pergunta para outros projetos também. Onde que está esse elo que precisa ser melhorado para que mais produtores façam a utilização dessas técnicas da melhor forma? Assistência técnica, divulgação científica, né? Especificamente na fixação biológica de nitrogênio, boa parte dos produtores utilizam, né? Mas a partir do momento, e utilizam em diferentes níveis, né? Aquele que faz 100% e tem 100% dos ganhos, aquele que faz 10%, 15% e não tem todos os ganhos que poderia ter com a fixação biológica de nitrogênio, né? Mas aí, a partir do momento que você tem algum tipo de certificação, algum tipo de ganho, de retorno que o produtor pode ter, a partir do momento que ele comprovar, aquela certificadora vai lá, usando os parâmetros que a Embrapa desenvolveu, ele vai lá e prova que na área dele ele está conseguindo fixar 100% do nitrogênio através da fixação biológica do nitrogênio, ele pode, de repente, mais adiante, como a gente está vendo, que na iniciativa, que na verdade até eu gostaria de falar um pouco disso, da carne baixo carbono, da carbono neutro, que alguns produtores que estão com esse sistema de carne carbono neutro estão ganhando crédito de carbono hoje, né? Porque existem muitos países que têm que compensar suas emissões, especialmente na Europa, né, na Ásia, nos Estados Unidos. E para compensar essas emissões, como eles não têm mais área onde eles podem plantar e fazer essas compensações, muitas vezes eles colocam créditos de carbono no mercado e países como o Brasil, que tem possibilidade de fazer essas compensações, podem adquirir. A gente está vendo isso no selo de carne carbono neutro, que foi desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte. A Embrapa Gado de Corte, inclusive, é um parceiro da Embrapa Soja no desenvolvimento da soja a baixo carbono. Certo. Então, quando você tem um produtor que vê esse tipo de ganho, né, de repente ele vai ter um incentivo a mais a usar as técnicas da forma mais correta possível. E, doutor Alexandre, eu percebo que há, de fato, uma disposição justamente desses produtores para garantir que isso aconteça,
porque, como a gente falou, são benefícios aliados entre benefícios ligados à sustentabilidade, aos seus resultados de produtividade, e há uma imagem do setor que a gente precisa continuar trabalhando, né? A gente ainda sofre alguns ataques meio descabidos, né? Por conta justamente dessa desinformação, que talvez a população tenha um pouco de resistência em receber essas informações e essas agendas positivas que a gente tem promovido, né? A gente tem visto essa questão dos créditos de carbono, os nossos ministérios, principalmente o Ministério da Agricultura, tentar avançar realmente bastante nisso, né? E trazer uma agenda, mais uma agenda positiva para o Brasil diante disso. Ou seja, a gente precisa também tentar achar umas brechas ali na comunicação de forma a fazer esses dados chegarem ainda mais longe, além das fronteiras do campo. O senhor não concorda com isso? Concordo plenamente. A maior parte da população brasileira, e principalmente no setor, não conhece como é a agricultura brasileira, né? Exato. Então nós não podemos ter situações que nem nós tivemos no início do ano, que o presidente da França vem e critica de uma maneira generalizada a produção brasileira de soja, dizendo que ela não é sustentável. Nós temos problemas, assim como a França tem problemas também na sua agricultura, mas a grande parte da agricultura brasileira é sustentável. E nós temos esses números. E aí que é o ponto da soja a baixo carbono. Nós agora vamos mostrar esses números, né? Inclusive tentando conseguir certificações para os produtores que atingiram os melhores níveis de adoção das tecnologias, que fazem a nossa soja, sim, uma das mais sustentáveis do mundo, né? Então não adianta mais, eu brinco com o pessoal, não adianta mais mostrar uma foto bonita de um plantio direto. Nós temos que provar cientificamente, nós temos, a maior parte desses dados nós temos, né? E temos que mostrar para os nossos importadores, né, e para a sociedade em geral, não só a brasileira, mas a mundial, e sim a nossa soja é sustentável. E é importante dizer, não existe hoje como fornecer proteína para toda a necessidade da população mundial de forma mais barata que a produção de soja. Se nós não tivéssemos os altos níveis de produção de soja que nós temos hoje no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, os principais produtores, nós teríamos que estar destruindo mais nossos mares, teríamos que estar desmatando mais ainda para tentar atender os níveis de produção de proteína necessários para hoje e daqui para frente no nosso planeta. Então é primordial que a gente continue sim plantando soja de uma forma sustentável, aumentando cada vez mais a produtividade por hectare, sem expandir área, apesar que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem área para expandir, sem invadir áreas de preservação, principalmente recuperando pastagens degradadas, que o Brasil tem muitas, né? Então o Brasil tem sim um potencial tremendo para ser, já é, e continuar sendo o celeiro do mundo nas próximas décadas, fornecendo proteína barata para o planeta, né? Para poder fazer ração para frango, para porco, para bovinos e ter aí proteínas de qualidade para a população mundial. Sem contar que a gente pode contabilizar aí mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos que a sojicultura traz e oferece à população brasileira, não é, doutor Alexandre? Mais outros benefícios, como a interiorização de populações. Nós temos um avanço da tecnologia muito aliado ao avanço da cultura da soja no Brasil. E mais do que isso, toda essa produção em cadeia, essa cadeia de abastecimento e a cadeia da verticalização, né, no processamento da soja e tudo mais, isso tem sido um outro eixo importante para a nossa economia. Nesses últimos anos a gente tem se destacado como o maior produtor mundial, o maior exportador mundial, e a gente só consegue fazer isso e atender justamente essas demandas que o senhor colocou dessa forma, o que ajuda a rebater alguns argumentos importantes quando se faz uma crítica muito dura à produção em larga escala da soja, que é uma produção que precisa ser de fato feita em larga escala, né? Com certeza, né? Tu puxou aqui para mim um ponto importante, né? Que na verdade eu vou puxar da tua fala, que é a importância da ciência, né? Se na década de 70 o setor científico brasileiro, né, a Embrapa, as universidades chegassem para o setor empresarial, quisesse plantar soja no Cerrado, né, você iriam rir de você, né? Então, essa visão de médio prazo, que é importante e estratégica para um país como o Brasil, a gente tem que chamar atenção no caso da cultura da soja, né? A soja abriu o Cerrado, e hoje a maior parte da produção brasileira vem de Cerrado e continua aqui no Sul. Isso gerou uma revolução, porque com a soja veio o milho,
com milho veio a indústria de ração, veio a indústria do frango, do suíno, do porco, veio o setor terciário, né? E hoje os maiores IDHs do Brasil estão justamente nessas regiões, onde o agronegócio é extremamente forte, né? Então é estratégico para o Brasil. A gente sabe que quem está bancando a balança comercial brasileira é o agronegócio, então a gente tem que ter também essa visão, né, de médio e longo prazo. Quando a gente pensa em ciência e tecnologia no agronegócio, é um momento muito importante para o Brasil, né? O mundo olha para o Brasil, ninguém consegue ter 2, 3 safras quase na mesma área do que nós, só o Brasil consegue fazer isso. Então você vê grandes empresas vindo para o Brasil de outros países, o que é importante, porque trazem tecnologia, né, geram empregos, pagam impostos, mas também é estratégico para o Brasil fazer com que os nossos jovens cientistas que estão sendo formados nas nossas universidades formem empresas aqui, né, e gerem tecnologia e know-how brasileiro, como a Embrapa, em parcerias público-privadas, como tem ocorrido, né, a gente tem que comentar isso, para fazer que principalmente o grande ganho do agronegócio brasileiro não vá embora em forma de royalties para outros países, né, mas que fique principalmente aqui, girando a nossa economia e deixando o nosso povo aí mais feliz, né. E a gente fala dessa demanda, né, dessa forma de atender essa demanda e as necessidades, principalmente, não só a vontade de comer mais carne, né, porque é uma mudança global nos hábitos alimentares, mas principalmente nas necessidades nutricionais de algumas populações mundo afora. Se a gente olha, né, para os seus consumos de proteína, os índices precisam ser elevados, e dessa forma a gente consegue rebater também alguns argumentos que batem naquela tecla de que a gente está produzindo comida para alimentar a comida. Não é bem assim, né, doutora Alexandre? A gente está trabalhando justamente para, quando você planta soja, tem de processar para virar ração, você já está criando ali empregos que vão gerar renda, que vão gerar alimento na mesa, né, desses brasileiros. E depois, daí para frente, a comida sendo comida, né, doutora Alexandre? Com certeza, né? Produzir comida é uma ferramenta de paz, né? Nós temos, inclusive, agora o ex-ministro Alisson Paolinelli, que foi aí um dos criadores da Embrapa, né, concorrendo ao Prêmio Nobel, né, da Paz, porque gerar comida para um planeta como o nosso, né, com um crescimento populacional que vai chegar a 2050 a 10 bilhões de pessoas, isso é uma ferramenta de paz, porque se as pessoas não se alimentam bem, né, elas vão brigar para ter esse direito, né? Então, de novo, é muito importante o Brasil estar preparado, né, para se manter como o grande celeiro do planeta, e para isso precisa estratégia, né? Precisa estratégia não só de curto, mas principalmente de médio e longo prazo, né? Doutor Alexandre, como que o senhor imagina que essas informações vão poder chegar mais longe a partir de agora, diante desse novo projeto que une aí tantas práticas importantes para esses últimos 46 anos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que a Embrapa Soja trouxe com uma enorme contribuição para a agricultura brasileira? Esse projeto Soja Baixo Carbono não é um projeto só da Embrapa Soja, né? Nós temos a base científica para embasar, mas é um trabalho que tem que ser feito com os parceiros. E é esse momento do projeto que nós estamos, né, buscando. Agora, em breve, nós teremos uma rodada de negócios com alguns parceiros que já têm nos procurado. Nós certamente vamos abrir para outros potenciais parceiros, porque isso é uma construção conjunta, né? Nós não queremos para um grupo, nós queremos que isso atinja do pequeno ao médio ao grande produtor. Vai atingir a todos? Talvez não. Mas, na média, o país inteiro cresce com essa possibilidade. O projeto, ele envolve estratégias, né, e parametrizações para 5 grandes macro-regiões de produção de soja brasileira. Então, como eu disse, não vai ser só a Embrapa Soja que vai fazer isso. Nós vamos ser um dos líderes, vamos ajudar a guiar o processo, mas nós precisamos que as cooperativas, né, que os produtores de diferentes níveis de produtividade e de tamanho de área conversem conosco, né, nós estamos abertos para essa conversa, e que a gente faça isso de uma forma conjunta, em parcerias de preferência público-privadas, para alavancar essa ideia o mais rápido possível. E, como eu disse, né, tá com números na mão, que quando vem uma crítica do exterior, que muitas vezes são usadas para
para como barreiras não tarifárias, né, para baixar o preço da nossa soja, a gente mostre com números que sim, a nossa soja é sustentável, ajuda a reduzir gases de efeito estufa, preserva o solo, preserva nutrientes, preserva a água e ajuda a alimentar o planeta. Doutor Alexandre, um prazer conversar com o senhor e poder trazer essas informações em primeira mão aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas, que tem na sua maioria produtores de soja. É a nossa cultura carro-chefe, como a gente costuma dizer aqui, porque temos muitos produtores de soja espalhados por todo o Brasil. Então, o Notícias Agrícolas, mais do que isso, está de portas abertas aos resultados das pesquisas, ao andamento desses estudos. Nós estamos aqui de plantão para dar qualquer informação que a Embrapa Soja ou qualquer outra unidade da Embrapa precise divulgar. Nós estamos aqui justamente para levar a boa informação, a informação responsável e de qualidade. Muito obrigada por nos atender, por estar conosco e por nos trazer essas notícias tão positivas. Nós que agradecemos a vocês todo o apoio que sempre nos dão e ficamos à disposição de vocês também. Tá certo. Um abraço, até a próxima, doutor Alexandre. Obrigada. Um abraço, até a próxima. Até mais. Doutor Alexandre Nepomuceno conosco aqui no Notícias Agrícolas para nos trazer as agendas positivas e sustentáveis da cultura da soja. Como é difícil fazer isso chegar além das fronteiras do campo no Brasil, né? Mais uma vez, a gente consegue trazer aqui resultados que reforçam o que a gente fala quase todos os dias, né? Que a agricultura do Brasil é sim uma agricultura sustentável, inovadora, embasada na ciência, na tecnologia, na pesquisa e inovação. E a soja de baixo carbono, esse novo projeto da Embrapa Soja, que é uma reunião de grandes projetos e de projetos já antigos, né? Ela vem para fomentar tudo isso que a gente fala. Então, realmente, informações muito boas, agendas muito positivas sendo apresentadas pelo chefe-geral da Embrapa Soja, Dr. Alexandre Nepomuceno, conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.